Pirkei Avot, capítulo 5. Aqui para mim é Mishnah 26. Aí no outro livro precisa Ben Reche. Precisa ver aí se não está junto com o outro. Aqui diz: Ben Reche dizia: conforme o esforço aplicado, será a recompensa. Ben Reche dizia: conforme o esforço aplicado, será a recompensa. Acharam aí no Pirkei Avot Maimônides? Página 97, página 96. 96? Aqui no Pirkei Avot. Tá. E no outro livro, é página 424. Ética do Sinai, 424. Bom, Ben Reche dizia: conforme o esforço aplicado, será a recompensa. Pois bem, a definição aqui acaba sendo bastante clara e objetiva. Vocês já ouviram aquela frase: dinheiro que vem fácil, vai fácil? É bem parecido. As coisas que você conquista sem esforço, ela não tem valor. Poderíamos citar aqui, embora ele não relata nesse comentário, a questão do pão da vergonha. Tudo aquilo que você recebe como benefício, mas que não houve dedicação e esforço da tua parte, seria uma recompensa injusta. Toda recompensa, ela tem uma justiça, concorda? E principalmente porque o Eterno, ele é o sábio juiz. Num determinado texto fala que ele julga com equidade, ou seja, com extrema justiça. Portanto, também tem um texto famoso que fala que, nós já vimos isso inclusive, que há um olho no céu que tudo vê, e há um ouvido que tudo ouve, escuta, tá? E se a gente quiser aprofundar um pouco mais, todo mundo conhece o famoso vocábulo: coloque a mão na consciência, ou a tua consciência. Todo mundo sabe que a psicologia fala que dentro de nós há um tribunal, e nesse tribunal que existe dentro de nós, costumeiramente nós somos condenados. As pessoas, de uma forma geral, são tendenciosas a pegar pesado consigo mesmas. Agora, esta preocupação nós não devemos ter para com o Eterno, porque Ele sim julga com equidade. Como já foi dito, está tudo muito bem claro e patente diante dos olhos de Deus. A questão é como o ser humano que somos, cada um vindo de uma cultura, cada país tem a sua peculiaridade, tá? O brasileiro, ele se gaba porque ele consegue dar um jeitinho em tudo, não é assim? O americano se gaba porque ele tem o rei na barriga, ele acha que ele é acima das demais coisas. Houve um tempo que Hitler, na Alemanha, colocou na cabeça do povo que havia uma raça superior, e vai por aí afora. A questão que fica é que cada pessoa está acostumado a burlar, tá? E
burlar a lei do Eterno, como é dito pela Torá, é Edom. Quem é Edom? Esaú. Esaú? Não, estamos brincando, pode pegar. Esaú, nós vimos em Paraxá passada, que ele fazia o quê? Ele fazia pergunta ao pai Isaac, para fazer com que o pai pensasse e acreditasse que ele tinha interesse nas coisas de Torá, mas na verdade era uma estratégia que ele estava usando, e essa estratégia, ele estava enganando a quem? Tá? Que recompensa ele pôde obter desse engano? Então o Eterno vê todas as coisas. Quem lembra sobre o final dele, quando o Midrash relata como é que foi a morte dele? Vamos lembrar? O Midrash relata que quando Jacó faleceu, fizeram, portanto, a viagem do Egito até Marpelá, a cova aonde estava ali enterrado os pais, Abraão, Sará, e ali também estava Adão e Eva, naquele lugar. Aquele lugar era, entre aspas, é um lugar mágico que Deus colocou, é um portal, tá? Porque diz também o Midrash que quando uma pessoa morre, por isso que o próprio Jacó diz: não me enterrem aqui no Egito. Por quê? Porque no dia da ressurreição eu não quero que o meu corpo vá rolando por debaixo da terra até onde? Até Marpelá. Então o centro de tudo é ali. E é comentado que os corpos das pessoas rolarão dos seus lugares até aquele ponto. E ele não queria passar por isso, porque ele era um tzadik, e isso seria uma vergonha. Por outro lado, não seria uma recompensa para ele uma coisa dessa. Ao contrário, poderíamos chamar de punição. Embora não seja recompensa, punição, veja que o texto não está falando punição, ele simplesmente está falando sobre o esforço da pessoa gera uma maior recompensa. Não se está falando de punição. Eu que estou dizendo que a olhos nus, nesse sentido, uma situação dessa seria para ele uma vergonha, uma punição. E ele não era merecedor de algo assim. Por isso que ele fez o pedido ao filho, que era, portanto, como um faraó no Egito. E quando ele faleceu, foi toda aquela comitiva. Quando chegaram diante daquela cova, Marpelá, o que aconteceu? Vocês lembram? Aconteceu que Esaú apareceu lá e disse: não vai enterrar o meu irmão aqui, porque esta terra não pertence a vocês. Pelo direito de partilha, o que tinha ficado acordado? Que as coisas espirituais pertenciam a Jacó, as coisas materiais pertenciam a Esaú. E ali era material ou era espiritual? Ele dizia que aquela cova é uma cova de fato, realidade, portanto, ela existia, fazia parte do contrato. E os irmãos, no caso, sobrinhos, diziam: não, na partilha nós temos um documento que declara que este pedaço pertence à área espiritual, herança espiritual, pertence ao nosso pai. E ele dizia: não vou deixar vocês enterrar o meu irmão aqui. E aí, o que aconteceu? Qual o fato interessante aí? Foi pedido para que um da tribo de Naftali, que era bastante veloz, e que ele fosse ao Egito correndo buscar esse documento para provar. Mas havia uma pessoa
qual era a deficiência dele? Era surdo. Então ele não ficou tocado por tudo aquilo. Ao contrário, ele ficou irritado porque ele percebeu a falta de respeito com o homem justo da parte do Eterno. E sem entender, porque ele não estava ouvindo, ele queria saber por que ainda não enterraram. E aí, quando falaram para ele, é Esaú que está aí impedindo. O que ele fez? Ele pegou a espada e cortou a cabeça, né, do Esaú. O que aconteceu com a cabeça de Esaú? Ela rolou para dentro da cova. E o corpo vazou. E o tio, o pai daqueles homens, o tio foi com a cabeça lá para dentro, que é Esaú, o tio deles, e o pai dos Ruben, Sahar, Naftali, Zebulon, vamos lembrar aí? Asher, Gad, Menashe. Então, os nomes dos filhos, eles estavam fazendo o que? O velório, o enterro, o sepulcro do pai, um homem abençoado. Agora, é comentado também que por que é que a cabeça de Esaú foi permitido ir para dentro de Marpelá? E agora? Coloque os botões para pensar. Veja se vocês lembram. Agora, será que eu falei isso aqui já para vocês? Também tem essa, né? Eu estou achando que eu não falei. Não vou saber responder isso. O que é conhecido historicamente, que os Estados Unidos sempre foram um aliado de Israel, tá? Bom, se eu não comentei, a questão é, por que é que a cabeça foi para dentro? E a cabeça foi sepultada e não o corpo? Com o que é? Lembra das brincadeirinhas? O que é o que é? Faz tempo, vocês lembram disso? O que é o que é? Né? Tem muita gente que não sabe o que é. Mas quando ele lia um pouco de Torá, e quando ele até entendia um pouco de Torá, quando ele fazia pergunta ou pensava em como ele poderia fazer com que o pai acreditasse que ele estivesse estudando Torá e fosse um homem íntegro, é feito isso com o coração ou com a parte intelectual? É o lado intelectual da mente ou é o coração? É a mente. Se uma pessoa começa a estudar Torá, o que é que toda pessoa tem? Nossa, eu sou tentado a mudar o assunto aqui para falar uma coisa para vocês, que eu estava pensando hoje.
nesse assunto. Talvez, que hora que é? Vamos ver se eu tenho tempo. Hã? Dá tempo? A curiosidade aí, né? Tá muito cedo, né? Não deixa de falar sobre recompensa, tá? Veja só. Bom, vamos acabar o assunto Esaú? Não, eu já entro naquilo que eu ia falar. Eu vou falar de Deus. Viu, Lu? Vou falar. Ainda tem? O blog? É. Bom, gente, é comentado que a cabeça rolou. Todo mundo sabe que todo ser humano tem uma centelha divina. Se é centelha divina, pergunto eu, de quem é a centelha divina? Da pessoa ou de Deus? De Deus. E aquilo que é de Deus, volta para Deus. Ok? A centelha divina, por um lado, o ensino da Kabbalah, como eu citei esses dias atrás, lembrando até o desenho do Moré Luiz, mostrando que a centelha está lá no profundo do coração, e que aí há aquelas camadas escuras, cascas, e que quando o homem ele vai buscar o Eterno em Techuvá, há um esforço muito grande. Está dentro do tema de hoje. Esforço. É mister que haja esforço. Tá? Talvez uma coisa que ninguém entendia o que o apóstolo Paulo falava no Novo Testamento é que o reino de Deus é tomado por esforço. Tá? Ou seja, ele como rabino estava reproduzindo nesse sentido justamente essa questão judaica. Tem que ter um esforço. E o esforço de uma pessoa será recompensado pelo Eterno. Portanto, aquilo que é a centelha divina, que está em Esaú, estava na cabeça, porque na cabeça é a morada de Neshama, porque se reflete na parte intelectual. Essa parte intelectual não necessariamente é aquilo, inteligência, que costumam dizer, tá? Não é isso. Portanto, a cabeça estava santificada. E é justamente isso que pertencia a Deus. Por isso que ela rolou para dentro da cova, e o corpo, que foi associação Nefesh, com tudo aquilo que era Yetzer Hara, a vontade, inclinação para as coisas desse mundo, riqueza, prazeres, e tudo aquilo que com o corpo também ele declarava o desprezo para com a Torá, fica de fora. Bom, agora eu posso satisfazer a curiosidade de vocês. Estava pensando eu nessa questão sobre, no fundo, as pessoas que vivem neste mundo, todo mundo que vem para este mundo, assim, a alma que vem para cá, todas elas foram criadas pelo Eterno, correto? Preste atenção no que eu estou falando para você, vamos ver se consegue entender aonde eu quero chegar. Eu estou olhando assim, mas estou pensando uma coisa, tá? É que eu estou tentando juntar algumas coisinhas. Um assunto legal, não me lembro se foi o Rabi Yaakov que falou, não me lembro, mas a questão
Eu acho que é. Eu estava assistindo uma aula dele ontem. Eu não me lembro o título. Acho que era A Centelha de Mashiach. Lembrei. Então, num dado momento, ele vai citando várias situações, e aí ele pega um texto e diz assim: todo mundo sabe aquele texto que fala, achei a Davi, certo? Todo mundo lembra quando o Eterno fala, achei a Davi, e a pergunta é, onde é que ele achou Davi? Ele achou Davi em Sodoma e Gomorra. E olha que interessante. Por quê? Porque em Sodoma e Gomorra foi a retirada de Ló. Todo mundo sabe que Ló, quando teve aquela briga com os pastores de Abraão, um tio dele, eles se separaram. E onde foi parar Ló? Ló foi parar nas Campinas, tá? E essas Campinas o conduziram a Sodoma. E todo mundo sabe a forma leviana, quando todo mundo fala de Sodoma, só pensa em prostituição. Teria que ser ao contrário. Você, quando ouvir falar em Sodoma, não pense em sexo, não pense em ser egoísta desse jeito, não pense em homossexualismo, pense nas pessoas que não praticavam os mandamentos da Torá, que era o respeito para com o ser humano. O maior pecado deles foi o desrespeito às leis de hospitalidade. O que aconteceu ali? Quando saiu Ló, as duas filhas, não é isso? Elas embebedaram o pai, achando que o mundo tinha acabado, e elas estavam só. A primeira engravidou numa noite, e na outra noite a segunda engravidou. Aqui nasce duas crianças, que gera duas nações. Qual nação que gerou a primeira? Moabe. Moabe vem da palavra que significa meu pai, de meu pai. Moabe, tá? Av é pai. E a outra, quando gerou, ela colocou o nome de Amon. Só que você tem aqui uma nação que é gerada, que é Moabe, tá? Vai passando o período de tempo, acontece uma época, lá no livro de Ruth, Noemi com o marido deixam as terras de sua possessão e vão em busca de comida nas terras de Moabe. Ali o filho do casal casa-se com uma Moabita. Essa Moabita, ela é a pessoa que ficou eternizada naquela famosa frase: por onde quer que andares, irei eu, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, nada me separará de ti, salvo a morte. Voltando um pouquinho para esse texto aqui que a gente está vendo, esse sábio, Ben-Herre, e aquele outro que vimos semana passada, que é a Mishnah anterior, que é Ben-Bag-Bag, tá? É comentado que estes dois não eram judeus, nascidos judeus, mas eram pessoas convertidas. E também tem como fazer relação que foram discípulos de Hillel.
Outra coisa que é colocado é que o nome, eles não deram nome como estavam acostumados. Eles poderiam usar o nome Ben Avraham, mas eles não usaram Ben Avraham. Eles usaram, um usou Re, o outro usou Bag. Então, como se escreve Bag? É Bet com Gimel. Bet vale 2, Gimel vale 3. 3 com 2, 5. Qual é a letra que é o 5? Re. Então o outro faz uso de Ben Re. O primeiro Re vem. Qual foi a letra que o Eterno acrescentou a Sará e a Abraão? O Re. Então, Re para Sará, Re para Abraão. Re. O nome deles, portanto, vem de Abraão e Sara. Abraão e Sara. Tá? Os dois. E eles eram convertidos. Detalhe. Como convertidos, eles conseguiram um lugar de destaque. Tá bom? Ok, agora voltando. Será que você já entendeu? Aí a questão que é dita foi que onde é que Deus encontrou Davi? Davi é filho de quem? Ishai, Jessé. Jessé é filho de Lameque, que é filho, vai voltando. Sabe quem é que gerou o ancestral? Ruth e Boaz. Todo mundo lembra disso? E quem é Ruth? Moabita. Onde foi gerado o primeiro homem? Moab. Lá naquela região. Lembraram? Então explica-se. Onde foi que Deus encontrou Davi? Encontrou Davi em Moab. Porque Moab gerou Ruth. Entendeu? E Ruth gerou o pai, como que é o nome dele? Que vai ser a herança que é o rei Davi. Tá certo? Bom, contar essa curiosidade, então vamos aonde eu estava pensando. Estava pensando, o judeu tem grande dificuldade em ser persuadido pelas religiões, hoje religiões atuais como o cristianismo, que querem empurrar Yeshua, Jesus, goela abaixo do judeu, certo? Todo mundo conhece isso. Dizendo que eles não têm salvação, não é assim? E que foi necessário que Mashiach, no caso eles nem citam Mashiach, né? Eles falam que foi necessário o pai enviar o filho. E aqui posso voltar de novo, que eu lembrei uma coisa. O outro filho que foi gerado lá das duas moças é Amon. Tá certo? E como é que é a história mesmo? Deixa eu ver se eu lembro direitinho. Vocês já devem ter ouvido essa história aí que o Rabi Yaakov conta, desse pedaço. Então, tem a ver com Amon. Amon, o nome que é dito, quer dizer, ela não deixou claro. Enquanto uma falou, esse aqui é filho do meu pai, ela não. Tá? Quando foi dada a explicação, voltando aqui, uma deixou escondido, que é Amon. Quando foi falar, mas espera aí, por que ela colocou o nome de filho do meu pai? A grande sacada, que filho do meu pai. A grande sacada é que futuramente, em profecia, ia existir uma pessoa que iria ser conhecida do mundo,
que ele nasceu de Deus e que ele não teve pai. Então a Torá coloca essa história para dizer que é impossível uma pessoa nascer neste mundo sem que ela tenha um pai. Ou seja, era um sinal que foi dado para que o povo não caísse na história de Edom. Entendeu? Ou seja, a parte boa de Edom é a parte que está ligada à alma Neshama, que vem de Deus. Esta parte em Edom ficou com Deus, o resto foi descartado. Então, guardadas as proporções para você pensar como desenho, tá? O corpo de Edom é a religiosidade de hoje. Estão querendo jogar para os judeus e para o povo que conhece a Torá, que eles aceitem o corpo, mas ele não quer o corpo, porque o corpo está relacionado com Neshama, com o Nefesh, com os prazeres deste mundo e com a falta de esforço. Qual é a característica da religião? Religião de uma forma geral: falta de esforço para conhecer Deus, porque eles ficam ligados em dogmas, tá? Dogmas. A igreja evangélica fica escrava das palavras do pastor, a igreja católica fica escrava das palavras do Papa, e assim vai para muitas coisas. Agora, o judeu, ele não fica escravo à palavra do rabino, de maneira alguma. Quando um rabino erra, quem quer com esforço buscar o eterno, ele descobre a verdade pela Torá. Tá certo? Essa é a grande diferença. Portanto, a cabeça, ela foi salva. Salmo Terrilim 140, verso 7. Acho que é isso. Se alguém quiser conferir para ver se é isso mesmo. O Terrilim parece que dá uma diferença de um versículo para a Bíblia comum. Davi agradece a Deus, dizendo, fala com as minhas palavras: no dia da batalha tu guardaste a minha cabeça. Que batalha? Nós vivemos uma batalha constantemente. Qual é a batalha? Yetzer Hará e Yetzer Hatov. O bem, o mal, o justo, o injusto, o puro, o impuro, a luz, as trevas. Tá? Todas as pessoas que estão nesta terra, elas têm uma centelha divina. Ou seja, algo que conecta esta pessoa ao Criador, ao Eterno. Agora é aqui que eu queria falar a sequência lá. Eu contei toda a história, não sei se vocês já chegaram onde eu queria que chegasse, que é, nesse sentido, pensem comigo, para que Jesus nesse sentido? Porque eles pregam que Jesus veio salvar a pessoa. Salvar de quê? Veja o exemplo de Edom, Esaú. Ele era filho de pais justos. O avô dele, um tremendo de um justo. Quem era o avô de Esaú? Abraão. Tá? Quem era o pai de Esaú? Quem? Isaac. E quem era irmão de Esaú? Jacó. Gente, ele era irmão de Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão. O que uma pessoa quer mais? Que desculpa ele tem para não buscar o eterno como Deus? Qual é a desculpa? Não tem desculpa. O que ele fez? Ele não se esforçou. Se ele não se esforçou, logo ele não poderia ser recompensado. Ou a recompensa dele, ele foi recompensado? Foi. Com o quê? Com que a cabeça dele, que ele usou aqui em cima do corpo durante a vida,
O pouco que ele viu de Torá, que ele cuidou de Torá, ainda que fosse para enganar as pessoas, ou no caso o pai, ali estava o centro que ligava ele com o Eterno. Esta é a parte santificada no corpo maltratado dele. O corpo foi cortado, é a punição, mas a cabeça rolou para dentro do lugar santo, que é entrada para a eternidade. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: toda pessoa que vem ao mundo, ela vem com uma centelha divina. A pessoa aqui, por mais perversa que ela se torne, ela ainda tem a centelha divina. Por ter a centelha divina, por mais perversa que ela consiga ser, e com isso vai ter um juízo, porque todo mundo vai ter que prestar conta diante do Eterno, não é assim? Todo mundo vai ter que prestar conta. Se todo mundo vai ter que prestar conta, então para que esse Salvador? Que gera um povo, que gera uma nova igreja, que essa nova igreja faz com que o povo fique contra a Torá. Para quê? E se no final essa pessoa morre, aonde está um grande erro aí dessa estratégia? É que é dito que quando a pessoa aceita este Salvador, todos os males dela, aquilo que ela cometeu, é esquecido, é perdoado. Então, para que julgamento? Você vai julgar o quê? Se não tem mais o que julgar. É igual uma igreja messiânica, que quer usar as coisas do judaísmo, mas no dia de Yom Kippur eles comemoram. Mas aí eu estava pensando aqui agora, eu não pensei em falar, né? Mas por que vocês comemoram? Entre aspas, comemoram, tá? Porque não é se existe Yeshua para vocês, não tem porquê. Essa data existe para vocês, entendeu? O que não fez se analisar, eles tiraram o Mashiach interior, porque se pela Kabbalah, o Mashiach é uma consciência que vem através do Kabbalah, a partir do momento que você tira isso, você se torna dependente de alguma coisa. Então, tem uma relação de dependência. É o que a André está falando um tempo atrás aqui, que infelizmente as igrejas estão tirando a essência de muitas pessoas. E nesse sentido, está tirando a essência da pessoa enfrentar os problemas da vida. Se torna dependente de uma situação. É por isso que a pessoa está tanto machucada ainda vida. Pessoa que se ferra hoje, está no fundo do poço, mas aí não tem a coragem de mudar um simples comportamento. Porque se torna dependente de algum paradigma. O começo que você falou Mashiach interior. A centelha, como a centelha crítica. Isso, é bem aí que eu quero pegar, e é disso que eu estou falando. Quando a questão é, eu estou negando que Yeshua existiu? Não estou negando. Estou afirmando que ele existiu? Também não estou afirmando. Estou dizendo que ele é extremamente importante para mim? Também não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu o rejeito? Também não estou dizendo isso. Eu estou totalmente neutro, porque se ele é o Mashiach, ele vai cumprir para nós e para o povo judeu aquilo que a Torá, da parte de Deus, declarou a respeito do Mashiach, tá? O que a igreja fala que Jesus como Mashiach veio fazer, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala sobre o Mashiach. Então, nesse sentido, são duas vertentes. Agora, sem entrar, que eu não quero entrar nessa questão não é, o que eu quero dizer é o seguinte: quando o Mashiach chegar, ainda que ele seja Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar Torá para o mundo inteirinho. Dona Sebastiana, a senhora acha que o Messias, quando chegar, vai ensinar a Torá para o mundo inteiro? Vai.
Se ele vai ensinar a Torá para o mundo inteiro e vai estimular a pessoa a estudar a Torá, o que essa pessoa que é estimulada a estudar a Torá está fazendo? Ela está sendo salva por quem? Por esse Messias? Ou ela está sendo reconectada com Deus por causa da Torá? E o que é que tem nessa pessoa que vai ser reconectado com Deus e vai crescer cada vez mais dentro dela por causa da Torá? A centelha divina, que vai estar ligado com o Neshama, que vai trazer vida, 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 vida. Deu para entender agora? Agora, pense, entendeu? Deu para entender? Eu vou repetir para as duas aqui, porque eu falei tanto que vai ver se vocês já se perderam. Então, repetindo, só para as duas aqui, só para vocês duas. Uma pessoa quando nasce, ele está aqui em cima. Aqui em cima ele é bom porque ele tem tudo do eterno, ele é alimentado pelo eterno. É igual uma criança que está dentro do útero materno, tá? Teria como a senhora que gerou um filho, supondo, um filho que a senhora tenha, com uma de vocês duas tenha gerado um filho. Se este filho, quando ele estava sendo gerado dentro da sua barriguinha, do seu útero, ele era bom ou ruim? Dá para falar que ele era ruim? Não deu tempo dele exercitar as coisas, ter escolhas. Então, aí dentro, ele era totalmente cuidado. E, vamos ao termo mente, a mente dele está mais conectada com Deus do que com as coisas aqui. Por isso que um recém-nascido, você deve ensinar e cantar o Shema para ele, porque ele está mais ligado com o mundo do eterno do que com este mundo. A captação dele vai ser, está tudo fresquinho, tá certo? Mas essa pessoa nasce, a semelhança de a alma que desce e entra no corpo da mamãe para nascer aqui na terra. Quando ela nasce na terra, ela tem direito a escolhas? Tem. Ela vai ter que se esforçar para quando ela conhece aquilo que é vontade de Deus, mas aquilo que é vontade dela, e ela juntar, falar, mas eu quero isso, mas isso Deus não quer, não vai ser bom para mim. Embora eu quero fazer isso, eu vou escolher não fazer porque eu quero agradar ao meu Deus. É um esforço? É um esforço? É um esforço. O esforço vai ser recompensado, tá? Ela vai levando uma vida de esforço pela Torá. Então, quanto mais esforço ela tiver, um exemplo que o comentário aí dá é assim: uma mulher, ela, do lado da casa dela havia uma sinagoga, mas ela não ia naquela sinagoga, ela ia numa outra sinagoga que ela tinha que atravessar a cidade. Então ela ia de ônibus, ou a pé, ou de carro, ou de táxi, ou de avião. Eu sei que ela saía da casa dela e ia para um lugar longe para congregar lá. Aí um dia o rabino falou para ela: mulher, por que é que você não tem uma sinagoga perto da sua casa? Por que você se esforça tanto? Você vem de lá para cá, essa caminhada longa. Imagina um dia de frio, um dia de chuva, a pessoa vem de lá daquele lugar para cá. Se tem uma sinagoga do lado da tua casa, não é a mesma coisa? O que você acha que foi a resposta dela? Ela disse assim: Deus vai analisar que eu não estou fazendo fácil. O fácil era eu atravessar a rua e entrar na sinagoga. Agora, para buscar a Deus, eu faço questão de esforçar. E eu faço essa caminhada, eu faço essa travessia toda para buscar a Deus aqui. Ele vai considerar esse meu esforço? O rabino falou: vai. Ela disse: então é por isso que eu não congrego do lado da minha casa. Tá? Está mostrando um esforço. Aqui entre nós, às vezes a gente fica, vou usar o termo pena, no bom sentido da palavra, pena, dó, essas coisas, tá? O nosso amigo aí,
ele pega 2 ônibus para vir. Enquanto nós aqui podemos vir a pé, anda um pouquinho, mas dá para vir a pé. Ele consegue vir a pé de lá para cá? Até conseguiria, mas ele vai ter que andar umas 3 horas a pé para chegar aqui. Mas ele pega 2 ônibus e ainda anda 1 quilômetro a pé. Além de pegar 2 ônibus, ele ainda anda a pé 1 quilômetro. É um esforço? Vai ser considerado? Vai ser considerado. Nós estamos falando de um esforço no sentido físico para congregar. E o esforço de você estudar Torá? Aí eles dão um exemplo, aqui nesse comentário do Ética do Sinai, que um rabino, eles tentaram mostrar isso fazendo uma experiência. Queriam ensinar um urso a estudar Torá. E o que eles fizeram? Pegaram a Torá e pegaram o mel e passaram o mel em cada página da Torá. Não é sabido que o urso gosta de mel? O urso sentou, pegou a Torá e começou. Virava. E o pessoal olhando. Nossa, como ele gosta de estudar a Torá. Veja como ele devora a página com grande rapidez. No instante ele acabou o estudo dele. Tá? Aí pergunta para o urso o que ele aprendeu de Torá. Tá? Então a comparação que eles colocam aqui é que uma pessoa que simplesmente pega e lê, passa rápido, sente um gosto do mel, passa rápido, mas ela não absorve, ela não sabe Torá, assim como seria impossível um urso aprender a Torá. É impossível para uma pessoa sem esforço receber a Torá. É comentado que, olha que visão interessante essa, para que o povo judeu recebesse a Torá, antes eles tiveram que passar 210 anos no Egito. E antes de ver a Torá via Moisés para eles estavam aparentemente no bem bom. E aí quando chega Moisés anunciando para eles que era o salvador deles, nesse sentido, o que o faraó fez? Vocês são muito folgados, a gente está levando palha para vocês e oferece o barro. A partir de hoje vocês vão ter que ter o mesmo tanto de tijolos, mas vocês vão ter que pegar a palha e fazer o barro e manter o mesmo tanto de tijolos. Então apertou, o esforço deles foi triplicado, quadruplicado e foi por aí afora. Então é explicado, este povo, antes de receber a Torá, a aflição deles aumentou muito. Dá para entender? A gente recusa. Olha, hoje nós temos computador, grava a aula. Quantas pessoas que não vêm aqui de nós, do meio nosso, e que mesmo com a gravação não ouve. Não ouve. Ele está se esforçando? Não. Ele está aprendendo? Não. Ele vai ser recompensado por Deus? Vai ser recompensado dentro do esforço que ele fez. Essa é uma parte que as pessoas que estão ouvindo agora não gostam de ouvir. Não, Deus me conhece, Ele conhece o meu coração, Ele sabe quem eu sou. Oração, quando ela não é feita de fato com intenção, ela é de fato recebida? Não. É recebido de acordo com intenção. Olha, não precisa ir longe, tá? A gente pode ir para isso que a gente vê pela televisão e já viu muito no passado recente. Quando uma pessoa de qualquer tipo de igreja, se alguém manifestasse com shed, demônios, perto dela,
o que ela fazia? Ficava desesperada. Chamava o dirigente da igreja, ele ficava desesperado. Eu já vi, eu vi, não foi ninguém que contou não. Alguém ficou endemoniado numa casa, chamaram o pastor de uma igreja do lado, o pastor chamou um pastor da Universal para ir lá, porque ele não sabia mandar embora aquele negócio, tá? Tá certo? Agora, se uma pessoa só, tem uma coisa interessante que a gente lembra aqui, quando nós estávamos no nosso primeiro ano, a menininha, quantos anos tinha aquela menininha lá, netinha acho que uns 5 anos de idade, já contei isso para vocês. A menina ouvia os ensinos, um dia a avó está lá, morrendo de dor de cabeça, tinha dor em tudo, e queria esperar a noite para que eu orasse por ela e pedisse para que Deus desse fim naquele negócio. A menininha de 5 anos de idade falou para ela assim: vó, por que você não ora mandando embora essas coisas? A avó parou e olhou para a menininha se adiantou. O que ela fez para a avó? Mandou embora aquela dor. O que aconteceu com a dor? Foi embora. O que a menininha tinha? Certeza daquilo que ela estava pedindo. O que acontece com judeu, com crente, com evangélico, com católico, qualquer pessoa, tudo que você vai fazer, se você não está convicto daquilo que você tem que sair de dentro de você. De dentro é aquilo que está conectado com Deus. Toda pessoa, vou voltar no esquema, todo mundo que está nessa terra tem uma conexão com Deus. Então toda pessoa pode conversar com Deus, pelo menos um começo, para começar a romper aquelas coisas. Agora já posso terminar? Então eu disse lá atrás, para que precisa de um Salvador? Nesse sentido, então, segundo eles, vai ser julgado o quê então? Agora eu dei o exemplo da barriga da mamãe. A criança nasceu lá, vem do eterno. O que ela traz? Uma centelha divina. Aí, essa centelha divina, ela não é estimulada. O que estimula uma centelha divina a dar brilho? Reconhecimento do eterno. Cumprimento daquilo que o Eterno deixou para que qualquer pessoa nessa terra fizesse. 613 mandamentos para o judeu, mais 7 mandamentos para Bnei Noach. Correto? Isso é o mundo inteiro conectado com Deus. Se a pessoa não estimula essa centelha divina, significa que ela não está trazendo luz. Se não está trazendo luz, ela continua em treva. Em treva significa que ela é mais propensa a quê? A fazer a vontade do Yetzer Hará. E fazer a vontade do Yetzer Hará é como se dissesse, ela está fazendo a vontade do cão, ou do tinhoso, ou do diabo, ou do Satanás, dá o nome que você quiser, porque ela está nestes prazeres se afastando do caminho que leva a Deus, e o coração dela vai ficar cada vez mais distante de Deus. Uma pessoa assim, num julgamento futuro, pode ser aniquilado da presença de Deus, de acordo com o nível de maldade que ele exerce aqui? Pode. Mas um judeu, se quiser também ficar totalmente apartado de Deus, ele pode correr o risco de ser lançado para fora assim, de Deus? Também pode. Mas é comentado que tem que ser muita coisa ruim mesmo para uma pessoa ser colocada tão distante assim. Agora, todos que passam por aqui vão prestar contas a Deus? Vão. Se todas vão prestar contas a Deus, agora pense comigo, uma pessoa que nunca aceitou Jesus, que nunca leu Torá, que nunca buscou religião alguma, o que ela manteve dentro dela? A centelha divina, do jeito inicial. Teve alguma melhora?
Que recompensa ela vai ter? O que é que vai voltar para Deus? Vocês não lembram um texto de Eclesiastes que fala que na hora da morte o espírito volte a Deus que o deu e o corpo volte à terra de onde foi tomado? Gente, o que é isso? É a mesma coisa. Aquilo que Deus deu volta para Deus. Deus deu para ela uma centelha divina. Se ela não desenvolveu, cultivou aquilo e foi crescendo com Torá, mitzvot, amor, bondade, hospitalidade, para quem olha para a pessoa e veja a qualidade de Deus, se ela não fez nada disso, ela vai se encher de coisas que é anti-Deus. Então ela vai ter rancor, raiva, ódio, inimizade, bebedeira, prostituição, tudo aquilo, tá? Mas ela, com tudo isso, ela está sem centelha divina? Não, ela tem centelha divina. Nossa, a história aí é indignada. Tinha um cara, ele já estava um pouco velho, cara, e ele se engaja nesse cara, ele nunca abriu Torá, nunca foi pro regime de nenhum. E pensa num cara que 3 vezes professado. 3 vezes professado, veio o dia inteiro em prostituição, as piores coisas. Aí teve uma vez, ele estava no polo de prostituição, e uma dela fala para ele: nossa, você não tem salvação mesmo, eu sou o pior dos piores. E quando ele foi ajudar, ele ficou pensando nisso. Ele ficou remoendo. Até que um dia ele sentou no canto e ficou chorando muito. E nesse processo de chorei, como é que ele ficou chupado? E se não me engano, tomou de conta. No final, ele alcançou o maior nível do Éden, do paraíso. Ou seja, ele nunca estudou, mas no final ele conseguiu alcançar o maior nível da vida. Quer falar alguma coisa? Não, é que eu estou pensando na analogia que você fez e olha como a estratégia de Roma. Vamos falar do Salvador romano, dentro de tudo isso que você colocou. Olha como a estratégia deu certo. Porque se o judeu teve o intelecto preservado, ou seja, a cabeça está preservada, o Salvador romano veio justamente para tirar a cabeça. Porque a religiosidade, a religião, ela entra pelo intelecto. O Salvador tirou o intelecto. Ele tirou a cabeça. E isso é literal, porque ao longo da história é isso que a gente vê. A igreja romana decapitava. Os protestantes tiveram a cabeça cortada. Isso aconteceu literalmente. Mas a minha analogia aqui é dentro do seu pensamento. Então, o que aconteceu? Se uma vez que um judeu ele teve o seu intelecto preservado e ele, a grande maioria não aceita o Salvador romano, se ele for, enfim, ele teve a sua espiritualidade preservada, o papel do Salvador romano foi justamente esse: tirar o intelecto. Ou seja, porque você dentro de uma igreja, eu não vou falar igreja X, mas eu vou falar dentro de uma religiosidade que não seja judaísmo. Aonde que você é influenciado? Cabeça, intelecto. Então, o papel dele, dentro disso que você colocou hoje, para mim ficou mais claro. Qual foi o papel dele? Cortar a cabeça. Porque toda religião entra pelo intelecto, ela não entra pelo coração, ela entra pela cabeça. Olha a história que Roma construiu. Foi que nem você falou: não vamos dizer aqui se ele existiu ou não, se ele fez coisa boa ou não. Não estou falando isso também. Eu estou querendo dizer que eles precisavam de um ponto de partida. Assim como Deus preservou a cabeça do judeu e o intelecto ficou preservado, justamente quando Roma criou o Jesus, ele precisava de um ponto de partida, que é a cabeça, porque todos perderam a cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque é muito dificultoso hoje para a gente entender o judaísmo. Por quê? Porque você tem que ter o intelecto. A gente passou por uma lavagem cerebral. Isso. Então, enquanto você foi desenvolvendo, eu fui pensando aqui até chegar nessa conclusão. Então, qual foi o grande papel aí? Cortar-nos a cabeça. Nós tivemos a cabeça cortada. Esse sentido. Você entendeu a analogia que eu quis fazer? Entendi perfeitamente.
Rabino Rahamovitz, ele conta numa das aulas que ele oferece, ele pede para que você tenha uma imagem. O fio, não é filho, tá? Não, fio, não é esse fio, não. É fio de eletricidade mesmo. O fio de eletricidade, ele é formado, se você sabe aquela partinha que entra no teu dedo, que fura, você tem o cabo, que ele é uma peça única de cobre, mas você tem aquele fio que é várias linhas, que todas elas juntas, unidos, é aquele que você pega e, não é por isso que a gente pega o alicate e faz assim, para poder emendar depois. Todo mundo sabe que fio é esse que eu estou falando? Sabe, dona Alice, que fio é esse? O fio de chuveiro. O fio de chuveiro que liga, sai um fio da parede que vem lá da eletricidade de cima, aquele fio é grosso, ele é rígido, mas o fio que vem do chuveiro para ligar nesse outro, ele é várias camadas, como se fosse linha de fio, até que ele fica grosso. Aí você tem um monte de fiozinho, e quanto mais grosso é o fio, mais quantidade desses filetinhos ele tem, não é? Aí a gente pega o alicate, faz assim, para ficar uma coisa só, para poder fazer emenda, tá? Cada pessoa é que nem um fio desse, que é cheio desses fiozinhos. Quando você está torcendo esse fio, você não tira um monte de fiozinho desse, não é possível? Ele perde? Não perde. Então, esse monte de filetezinho de linha de fio, até que forma essa grande quantidade, ele dá esse exemplo e mostra que nós, quando não cumprimos o mandamento do Eterno, ele fala, não faz tal coisa, e a gente vai lá e faz, um fiozinho desse aí, pá, arrebentou. Aí você descumpre um outro mandamento de Deus, pá, estourou também. A vida inteira, o que nós fazemos quando a gente descumpre o mandamento do Eterno? Estoura um fiozinho desse, tá? Por mais que a gente tenha estourado, ainda é muito fio que mantém você conectado a Deus, tá? Portanto, aquela história que fala que nem todos são filhos de Deus, é mentira, porque todos vêm com a centelha divina, e a atitude que ela toma aqui na terra, ela pode falar que aquela atitude dela não tem nada a ver com Deus, mas não significa que ela não tenha sido gerada por Deus, porque quem gerou aquela alma foi Deus, e ainda há essa conexão, a não ser que ela consiga quebrar todas essas linhas. Se ela conseguir quebrar tudo durante a vida dela, aí ela vai estar desconectada com Deus, ela não merece ter esse julgamento, ela própria já está fora mesmo, entendeu? Mas ele diz que é muito fio ali, fiozinho, então ninguém tem que se preocupar, porque o Eterno está sempre pronto a receber o filho dele de volta aos seus redutos. Isso é feito através de Teshuvá, voltando-se via Torá e não via religião, entendeu? E uma vez que a gente começa a crescer com as coisas de Deus, esses fios que nós estouramos começam a ser reconectados. Então, a gente falou de várias coisas, mas falamos do sofrimento, tem muitas formas de falar sobre o sofrimento, tá? E o que o texto aqui está tratando, para a gente fechar esse assunto, é justamente isso: sem esforço. Quanto mais esforço, maior a recompensa. Quanto menos esforço, menor a recompensa. Então, maior esforço, maior recompensa. Menor esforço, menor recompensa. Que todo mundo será recompensado, isso é claro, mas vai ter certas recompensas que, comparado a outras recompensas, é como se ele não tivesse recebido recompensa. Não é verdade? Então é isso que tem que ficar claro, e é isso que ele está tratando, é isso que ele está dizendo. Você
não pode se esconder atrás. Mas eu não sei ler. Tá bom, você não sabe ler. Você tem olhos? Tenho. Você tem ouvido? Tenho. Então você pode assistir pela televisão, pelo computador, você pode ouvir o ensino rabínico. Eu não sei ler. Você tem lugares que providenciam textos da Torá por áudio. Então você pode, não tem desculpa. Mas é difícil, eu vou perder muito tempo. Tem que se esforçar. Se não crescer, deu para entender? Quanto mais você se esforçar, mais recompensa terá. Aí tem um detalhe importante: como é que você vai ter uma ligação com Deus, de afinidade com Deus, se você não aprendeu a estar firme e conectado com Ele? Logo começa a ter diferença entre oração e oração, pedido e pedido, e respostas e respostas. Tem gente que a oração dele vai demorar mais para ser respondida. Por quê? Talvez vocês nunca pensaram nisso. Deus responde a todos? Responde a todos, tá? Mas tem prioridade. Não tem a lei aí que o idoso chega na fila, ele passa na frente. Ele passou na frente por quê? Porque ele já se esforçou muito durante a vida. Ele está cansado. Ele tem que passar na frente. A oração daquele que se esforça bastante, ela passa na frente. É prioritário. É isso que tem que levar em conta. Quer que a tua oração seja respondida por Deus? Se esforce. Mas não é, estou me esforçando na academia. Não é na academia. É esforçar na comunhão com Deus, no ensino de Torá, em aprender. Não tenha, como diz lá Maimônides, se eu não me engano, aprendeu um único mandamento. Por exemplo, ajudar o pobre é um mandamento? É. Se você não aprender mais nada e for fiel nesse mandamento ao longo da tua vida, você vai ajudar muitas pessoas e vai abençoar muitas pessoas. Vai ter uma boa recompensa? Vai. Às vezes maior do que aquele que estudou muito, porque aquele que estudou muito, vai ver, não ajudou muitas pessoas. Ele estudou muito, ele tem somente aqui para ele, mas o coração está longe. Um texto famoso de, se eu não me engano, Isaías, está dizendo assim: os vossos lábios falam, mas o coração está distante de mim. Podemos encerrar, né? Bom, tem que encerrar mesmo porque já está tarde, passou muito do horário.